Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos, meus amados irmãos, no mês de janeiro, e o mês de janeiro é um mês em que tradicionalmente a família pastoral sai de férias, e nós estamos de férias. Mas como nós também estamos em um período de pandemia ainda, e eu sei que muitos irmãos ainda não se sentem seguros para estarem nos cultos presenciais. Eu me esforçarei por, a cada semana, estar mandando alguma reflexão para os irmãos. Pelo menos uma no domingo e uma no meio da semana. Normalmente na quarta-feira, né? Mas se eu não mandar na quarta-feira, mandarei na quinta, na sexta ou na terça. E aí os irmãos terão uma reflexão para, se quiserem, usar aí no seu culto doméstico, né? No seu culto feito aí no seu lar. E hoje, meus irmãos, eu quero refletir com os irmãos com base no Salmo de número 31, pensando sobre o comportamento dos homens perante Deus e a ação de Deus em relação a esse comportamento. Então vamos ler o Salmo 31, que é um salmo de Davi. E nesse salmo Davi diz assim: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede ou da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Intentam tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, tu os esconderás. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós
todos os que esperais no Senhor. Neste salmo, meus irmãos, eu quero dar destaque aos dois últimos versos, versos 23 e 24, onde Davi diz assim: Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, este salmo, meus irmãos, é um salmo onde Davi fala sobre os seus sofrimentos, mas não apenas sobre os seus sofrimentos. Fala também acerca da vitória sobre estes sofrimentos. Vitória esta que ele não atribui a si mesmo, que ele não atribui a sua própria força, a força do seu braço. Não, ele atribui esta vitória ao Senhor. Quem de nós, meus irmãos, nunca passou por momentos difíceis? Eu acredito que todos nós já passamos e talvez até estejamos passando nesse exato momento por algum momento difícil, por alguma dificuldade. Eu li em algum lugar que as únicas pessoas que não têm problemas, que não passam por dificuldades, são as que estão lá no cemitério. Será que isso é verdade? O que o irmão acha? O que os irmãos acham? Isso pode ser verdade, meus irmãos, mas é verdade apenas para aqueles que partiram com Cristo. E um bom exemplo disso é a parábola do rico e Lázaro. Duas pessoas, dois homens, que partiram para a eternidade. Na parábola, Jesus diz que um deles foi para um lugar de alegria, para o paraíso de Deus representado pelo seio de Abraão. Mas o outro foi para o lugar de tormento, onde ele não podia ter sequer uma gotinha de água para refrescar a sua língua. E ali ele ficaria para sempre, para toda a eternidade. Então, fica desde já o alerta para que você, se ainda não fez, busque a Cristo e se entregue a Ele, para que ao partir desta vida, parta sem problemas, problemas estes que do lado de lá não serão passageiros. Peter Marshall, ele disse certa vez que quando desejarmos uma vida sem dificuldades, será bom nos lembrarmos de que o carvalho cresce mais forte sob a força do vento e que os diamantes só são feitos sob fortíssima pressão. Então, se nós quisermos ser fortes como um carvalho, fortes e bonitos, preciosos como um diamante, as dificuldades da vida são importantes para nos fazerem assim. E Davi, meus irmãos, aí no Salmo é um bom exemplo para nós de como se comportar em ocasiões de dificuldades. Obviamente as dificuldades desta vida, né? Porque as da eternidade sem Cristo, essas não têm solução ou não terão solução. E Davi é especialmente exemplo, segundo o meu ponto de vista, de sinceridade. O que ele estava sentindo, ele colocava diante do Senhor. E ele nos ensina que, de certa forma, a ação de Deus para conosco estará em acordo com o nosso comportamento. E para nós refletirmos sobre isso, eu quero analisar 3 afirmações que nós encontramos nos versículos aos quais dei destaque no início, os versículos 23 e 24. A primeira afirmação, meus irmãos, aí desses versos, é a afirmação de que o Senhor guarda os fiéis. Davi teve essa experiência com Deus, a experiência de que o Senhor guarda os fiéis. Veja o louvor de Davi aí nos versos 19 ao 22. No verso 19, Davi mostra que Deus tem guardado para os que o temem uma grande bondade. Veja como ele se expressa. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença
dos filhos dos homens. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Você pode conferir lá em Romanos capítulo 11, versículo 22. No verso 20, Davi diz que aos que temem ao Senhor de verdade e nele confiam, ele, o Senhor, os protege nas adversidades. Nem sempre o Senhor protege das adversidades, mas ele sempre protege nas adversidades. Veja aí, verso de número 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. No verso 21, meus irmãos, Davi nos dá a entender que a misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem e nele confiam é ainda mais patente, mais evidente nos momentos mais difíceis da vida. Veja, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Bendito seja o Senhor, porque quando eu estive em aflição, aí então a misericórdia do Senhor foi mais evidente, foi maravilhosa. No verso 22, Davi fala sobre sua pressa, o desejo de que tudo fosse resolvido no seu tempo e não no tempo de Deus. Isso o levou até a enfraquecer na fé, mas mesmo assim Deus ouviu a sua súplica. Veja, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, ou apesar disso, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Então, meus amados irmãos, o Senhor tem os fiéis em suas mãos e os guarda, mesmo quando permite as adversidades sobre estes. Bom, mas essa foi a experiência de Davi lá no passado. E hoje? E conosco? Hoje, conosco, meus irmãos, a história é a mesma. Deus continua o mesmo, ele não muda. Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então, nós não viveremos uma completa ausência de adversidades. Porém, Deus guarda aqueles que lhe são fiéis ainda hoje, mesmo em meio às adversidades, e lhes dá forças para, enquanto a adversidade não se dissipa, suportá-la e crescer em sua fé. E às vezes, de vez em quando, Deus até nos livra, de alguma adversidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Foi a acertada expressão do profeta Jeremias ao escrever as suas lamentações, no capítulo 3, verso de número 22. Então, essa é a primeira afirmação que nós temos aí, né? O Senhor guarda os fiéis. Passemos agora à segunda afirmação, que é: o Senhor retribui com abundância aos soberbos. Meus irmãos, há uma coisa que Deus também é, da qual muitos se esquecem. Deus é justiça. E a justiça de Deus exige punição para quem precisa de punição. E é por isso que Davi diz que Deus retribui com abundância aos soberbos. Os soberbos são aqueles que, por suas palavras, modos e ações, demonstram serem orgulhosos. Davi foi um homem que muitas vezes presenciou a justiça de Deus em ação, até mesmo em sua própria vida. E um dos primeiros que ele viu ser atingido pela justiça divina por seu intermédio foi Golias. Um gigante, né? Gigante fisicamente e gigante também na soberba, na arrogância. O Salmo 94, verso 2 diz que Deus é o juiz de toda a terra e que ele dá o pago aos soberbos. E nem os servos de Deus escapam da sua justiça, que é aplicada com intenção disciplinadora. Muitos exemplos nós
poderíamos citar o exemplo de Jonas, o profeta, o exemplo de alguns irmãos da igreja de Corinto, na época de Paulo, né, que foram duramente disciplinados pelo Senhor por causa dos seus erros. Exemplo de Ananias e Safira, Israel, várias vezes. Veja, meus irmãos, que coisa interessante nós temos no livro dos Juízes, capítulo 5, o último versículo e o primeiro versículo do capítulo 6. Diz assim que sossegou a terra 40 anos. Quer dizer, o povo se voltou para Deus, foi fiel a Deus e a terra sossegou 40 anos. Aí o verso 1 do capítulo 6 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Gálatas 6, 7, meus irmãos, diz o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, todos os que se portam soberbamente diante de Deus, todos os que pensam que podem brincar com Ele, todos os que desprezam as suas orientações, mais cedo ou mais tarde, não havendo arrependimento, receberão a justa e abundante retribuição. Na verdade, colherão aquilo que plantaram, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Terão, em alguns casos, uma grande colheita. Deus não é homem, meus irmãos, para que nós brinquemos com Ele. Temos nós sido fiéis a Deus? Ou será que nós temos nos portado soberbamente em sua presença? Como o faraó, que questionou a Moisés, dizendo: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Às vezes, meus irmãos, nós fazemos o mesmo questionamento, não com a nossa voz, né, com as nossas palavras, mas às vezes com a nossa atitude. Vou citar alguns exemplos para os irmãos. Nós sabemos que a palavra de Deus, ou Deus em sua palavra, o Senhor Jesus, né, diz que nós precisamos amar, perdoar, bendizer, amar até mesmo os nossos inimigos. Mas quando nós não fazemos isso, nós estamos como que dizendo, como o faraó disse, questionando como o faraó questionou: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e ame até mesmo os meus inimigos? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e perdoe? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e bendiga? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e não abandone o costume de me reunir com os demais irmãos em culto? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe de lado todo o embaraço e todo o pecado para seguir a carreira que Ele me propôs, olhando firmemente para Jesus? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e lhe ofereça o meu eu todo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e me abstenha de toda aparência do mal? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e despreze até mesmo a roupa manchada da carne? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e viva neste mundo sóbria, justa e piedosamente? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e procure viver uma vida santificada? Quem é o Senhor? É a pergunta depreciativa que muitas vezes nós temos feito, não com palavras, mas com as nossas atitudes de desobediência àquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra. Mas, repetindo, meus irmãos, fica aí o alerta para nós, né? Todos os que se portam assim, soberbamente diante de Deus, todos os que pensam que podem brincar com Deus, todos os que desprezam as orientações de Deus, mais cedo ou mais tarde, não havendo arrependimento, receberão a justa e abundante retribuição, colherão aquilo que plantaram. Então, antes de pensarmos em viver no erro, estejamos conscientes dessa verdade revelada. Vejamos agora a terceira afirmação que nós encontramos aí no texto. E a afirmação é a seguinte: o Senhor fortalece o coração de quem se esforça e espera nele. Então, Davi agora se dirige aos seus leitores que esperam no Senhor e diz-lhes:
esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós, todos os que esperais no Senhor. Davi, meus irmãos, estava dando um testemunho da sua própria experiência. Vamos ver? Vamos reler aí alguns trechos. No verso 1, parte A, ele diz assim: em ti, Senhor, confio. Verso 3, parte A, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Verso 5, parte A, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Verso 6 e a parte A do verso 7. Aborreço os que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Verso 13 e 14. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Parte A do verso 15: os meus tempos estão nas tuas mãos. Então, essa experiência, né, de confiança de Davi no Senhor, de esperar no Senhor. E nós sentimos, meus irmãos, a força que Deus lhe deu por Davi confiar e esperar no Senhor, nas palavras dos versículos 19 a 22. Veja aí a força que Deus deu a Davi. A força que Deus deu, nós a sentimos nessas palavras, né? Nessa expressão de Davi, quando ele diz assim: ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha prece: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, ou apesar disso, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Conta-nos uma história, meus irmãos, que uma pessoa perguntou certa vez a um antigo estadista inglês chamado William Gladstone. Perguntou como ele podia manter-se tão calmo diante dos grandes e complexos problemas que enfrentava como estadista, e disse que, como resposta, Gladstone levou o amigo até o seu dormitório e mostrou-lhe um quadro pendurado na parede, onde ele podia ler a cada manhã as palavras de Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se nós, meus amados irmãos, esperarmos inteiramente no Senhor e confiarmos nele e formos crentes esforçados, experimentaremos sem sombra de dúvidas o fortalecimento interior vindo de Deus, prometido em sua palavra. Diante do exposto, então, meus irmãos, nós podemos chegar às seguintes conclusões. 3 conclusões. Primeira, se formos fiéis ao Senhor, não precisaremos temer nada, pois temos a promessa de que Ele nos guardará em quaisquer circunstâncias. Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas de que nós precisamos para comer, para beber, para nos vestirmos, as coisas que nós realmente precisamos, não nos hão de faltar. Segunda conclusão: o que o homem planta, colhe. Então é bom não sermos soberbos e ignorar as orientações de Deus em sua palavra. Deus é amor, mas também é justiça. É certo que por ser amor, ou o amor lhe ser parte essencial, até a sua justiça, Deus a aplica com amor, mas aplica. E a terceira conclusão é que aquele que espera e confia no Senhor de verdade
será um homem dotado de grande força espiritual, assim como Davi era dotado de grande força espiritual. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração, que nós jamais nos esqueçamos. O Senhor guarda os fiéis. Aos soberbos, o Senhor retribui com abundância, com juízo, obviamente. E o Senhor fortalece o coração de quem se esforça e espera nele. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. É a minha oração. Amém.